Olha, você vai falar, Thiago, você já começa o vídeo rindo, tem que rir, porque o Carlos Bolsonaro está transtornado. Transtornado. Hoje, o presidente da Pfizer citou o Carlos Bolsonaro e disse que ele foi a uma reunião em que o Fábio Weingarten, então secretário da SECOM, estava negociando a compra de vacinas com a Pfizer. E aí, no meio dessa reunião, a reunião já estava durando 1 hora mais ou menos, o Fábio Weingarten recebe uma ligação, ele sai da reunião. Depois de um tempo ele volta, depois que ele volta, 2 minutos depois, entram na sala Carlos Bolsonaro e Felipe Martins. Felipe Martins é aquele que fez o gesto nazista lá no Senado, é aquele, quem me acompanha no TikTok sabe, eu fiz até um TikTok mostrando como o Felipe Martins é um nazista. Pois bem, ele e o Carlos Bolsonaro estavam na reunião tratando da compra de vacinas da Pfizer. Isso foi em novembro do ano passado. E a reunião, obviamente, não deu em nada. O presidente da Pfizer disse que o Carlos Bolsonaro ficou um tempinho na reunião, depois foi embora, mas o Felipe Martins ficou até o final. E logo que os dois chegaram, o Fábio Weingarten colocou os dois a par do que tinha sido explicado na reunião antes. Aí você fica pensando, peraí, o ministro da Saúde era o Pazuello. Quem tem a chave do cofre é o Paulo Guedes. Quem toma a decisão final é o Jair Bolsonaro, presidente, Kiki Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, e Felipe Martins, assessor internacional da presidência da República, estavam fazendo numa reunião com o SECOM, secretário da comunicação do governo, para tratar da compra de vacinas. Aí você fala, peraí, se você ligar isso ao que falou o ex-ministro Mandetta, foi o primeiro depoimento da CPI, em que ele falou que havia todos os indícios de que tem até hoje um Ministério da Saúde paralelo, clandestino no governo Bolsonaro, ligando esses dois pontos, dá para saber quem é o ministro da Saúde clandestina do Bolsonaro. É o Carlos Bolsonaro. E as notícias que saem é que quando o Carlos Bolsonaro viu o nome dele ser citado, ele ficou transtornado, começou a falar um monte de palavrão, a coisa tá feia pro Carlos Bolsonaro. O Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI, já falou, vamos quebrar os sigilos do Carlos Bolsonaro e do Weingarten. Vamos saber exatamente quem vai fazer parte desse ministério, quem fazia parte desse ministério paralelo, ou ainda faz parte, não sabemos, né? Porque o negacionismo do governo continua até agora. Eu vou falar de tudo isso, porque ó, a casa tá caindo, mas antes disso, um segundinho, você quer ver a casa cair? Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, é um segundinho, é de graça. Embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever, clica nele agora. Esse é o nosso carro de som que estava rodando ontem nas ruas lá do interior da Bahia. No final do vídeo aqui eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som que estava rodando lá denunciando exatamente isso, que o Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas, que o Bolsonaro gastou dinheiro em cloroquina, a mansão do Flávio Bolsonaro. Se quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicando em Seja Membro, você está ajudando a gente a ampliar essas ações. No final do vídeo aqui eu vou mostrar o trecho aqui. O presidente o Mandetta, vamos começar a cronologia. O Mandetta fez o depoimento dele e ele falou, olha, o que dava a entender era o seguinte, eu falava com o Bolsonaro e ele, no trato comigo, ele falava, ó, entendi, e dava para perceber que ele entendeu o que eu falei. No dia seguinte, o Bolsonaro estava completamente mudado, já não queria mais usar máscara, já queria promover a aglomeração, enfim, já era outra pessoa, quer dizer, ele se consultou com outras pessoas. E aí o Mandetta, que era o ministro da Saúde, ele percebeu que algumas decisões ele não conseguia tomar. Por quê? Porque parecia, para o Mandetta, que o Bolsonaro tinha um ministério paralelo, que não era ele. Aí depois o Mandetta foi demitido, ele falou que não se demitiria, foi demitido, entrou o Nelson Taichi, que falou a mesma coisa. Falou com outras palavras, mas a mesma coisa, ó, eu não tinha autonomia. Aí perguntaram para ele, Nelson Taichi, ele não quis entregar o Bolsonaro, mas é engraçado, na CPI vários, o Weingarten, o Weingarten, o Nelson Taichi, o presidente da Anvisa não queriam entregar o Bolsonaro, mas entregaram, porque quando ele foi perguntado, Taichi, você não tinha autonomia no quê? Aí, depois de perguntado 100 vezes, enrolando, ele acabou falando, ó, eu tomava uma decisão e uma decisão não valia nada. Aí eu percebi que não tinha autonomia, sair para respeitar. Se o Bolsonaro é o presidente, ele que foi eleito, ele que tome as decisões que ele quiser. Eu tô aqui de palhaço. Não falou com essas palavras, mas exatamente isso. Ele tava lá de palhaço no final. E aí o Bolsonaro fez o protocolo da cloroquina com o Pazuello e isso era, segundo o Taichi, isso foi ideia de outras pessoas, o Taichi não sabe de quem. Aí você já vê, opa, então tem o Ministério da Saúde paralelo. Aí vem o presidente da Pfizer e fala sobre essa reunião. Aí começa a ficar muito nebuloso, porque quem deveria tomar conta de comprar vacina é o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Economia, no máximo, que é quem vai dar a verba, e aí talvez alguma assessoria da Presidência da República, que é para editar, por exemplo, a medida provisória para dar segurança jurídica, uma coisinha ou outra, tá, mas não. Ele estava fazendo reunião com a Secretaria de Comunicação do governo, isso foi em novembro. Tá. Aí, olha só,
onde as coisas vão chegando. Em dezembro, a Pfizer pediu uma reunião com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não foi. 7 de dezembro. Sabe onde o Jair Bolsonaro foi? Ele falou que não tinha tempo na agenda dele. Ele foi se encontrar com o Amado Batista, aquele cantor. Amado Batista, é. O Amado Batista, ele tem fazendas, muitas fazendas, e ele tem 17 multas ambientais milionárias. Tá devendo milhões ao Ibama. Só que ele foi se encontrar com o Bolsonaro para tratar do quê? Do perdão dessas dívidas. Ou seja, em vez de negociar a compra de vacinas com a Pfizer, o Bolsonaro foi se encontrar com uma pessoa que sofreu milhões de multas para perdoar essas multas ambientais. Aí você fala, pô, qual é a prioridade do governo? É perdoar a multa dos amiguinhos dele, é isso. A prioridade do governo é a bandidagem. Aí, olha só, você vai vendo, por que será que o Bolsonaro não foi nessa reunião? Porque tem um Ministério da Saúde paralelo que falou, não vá, Bolsonaro, nós não queremos essa vacina. A desculpa desse ministério paralelo, que ninguém sabe ainda quem é, era que a vacina da Pfizer tinha que ser armazenada a menos 70 graus e que isso era impossível, tudo mais. Como se fosse muito difícil para um país do tamanho do Brasil, com a verba do tamanho do Brasil, com o dinheiro que o Brasil tem, conseguir armazenamento a menos 70 graus. Só que tem um outro problema nesse argumento dos bolsonaristas, é que a vacina da Pfizer pode ser armazenada por 2 semanas num freezer normal, num congelador normal, e 5 dias numa geladeira, qualquer geladeira da sua casa. Pode ficar lá a vacina da Pfizer por 5 dias. E ser aplicado. Olha só que coisa. Então, não valia muito a desculpa deles. Aí os senadores perceberam e falaram, peraí, a gente vai ter que quebrar os sigilos do Weingarten. Já estavam falando disso antes, mas agora está decidido. Vamos quebrar os sigilos do Weingarten. Por quê? Porque o Weingarten mentiu ontem. O Weingarten teve um momento na CPI, um momento até engraçado, em que perguntaram para ele, você já falou com o Carlos Bolsonaro? Ele, nunca, não tenho contato com ele. Você nunca falou com ele? Poucas vezes. Você já falou com ele ou não? Não, nunca. Então você nunca falou com ele, correto? Poucas vezes. Você falou nunca ou poucas vezes. Quer dizer, ele cai em contradição, o Weingarten ontem. Porém, quando eles participam de uma reunião juntos, e o Weingarten recebeu uma ligação na reunião que muito provavelmente, quando eu narrei a história, você deve ter pensado, era a ligação do Carlos que ia se unir à reunião. Exato, eu também penso a mesma coisa. Por isso, os sigilos serão quebrados para saber quem ligou para o Weingarten no dia 17 de novembro, no momento em que ele estava na reunião com a Pfizer. E aí saberemos se foi o Carlos Bolsonaro ou não. E se foi o Carlos Bolsonaro, se ele ligou do celular dele normal ou de outro celular. E o Randolph Rodrigues já falou, a gente vai pedir, a gente já estão pensando em pedir, e tudo requerimento é votado, tem maioria para votar isso, não tenha dúvidas, tem maioria para votar isso. Vão pedir a quebra dos sigilos também do Carlos Bolsonaro, inclusive o sigilo telemático, que é o que ele faz no celular dele. E se ele ligou para o Weingarten de outro celular, do outro celular também. Por quê? Muita gente deve estar pensando, Thiago, temos que convocar o Carlos Bolsonaro. Não, nem me xinga. Antes de você falar, Thiago, você é louco? Como não convocar? Não. Você começar a olhar as redes bolsonaristas, eu muitas vezes vou lá para fazer vídeo, quando tem racha eu faço vídeo aqui, eu vou lá, se inscreve no canal, tem que ler cada abobrinha. Você vai ver que eles querem o Carlos Bolsonaro convocado, porque o Carlos Bolsonaro vai na CPI para mentir, para provocar e para tentar ser preso. Porque se deterem, não é prisão que vai ficar preso por mês, não. É detenção, fica lá um tempinho e sai. Mas a narrativa do Bolsonaro, de que estão me perseguindo, essa CPI é um tribunal de exceção, é uma inquisição, não sei o que, essa narrativa vai ganhar força e o Bolsonaro consegue criar fake news para isso. Então por isso que o Carlos Bolsonaro, ele quer ir para a CPI, o Carlos Bolsonaro, ele quer. Assim como o Alan dos Santos queria ir para a CPI das fake news. E foi lá criou muito conteúdo para o gabinete do ódio usar contra aquela CPI. O Carlos Bolsonaro é a mesma coisa. Que a gente está vendo que a população está mudando de opinião. Olha só. E já pagamos muito caro por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, já acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, já acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, comenta o vídeo agora, comenta aí sua opinião sobre Carlos e sobre o Bolsonaro e vamos continuar indo pra cima deles. Falou!